E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE e lenda do xadrez carioca do Brasil, Sadi Dumont. Tudo bem, Sadi? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui, até uma honra, né, participar disso aí. Eu sou muito fã desse seu trabalho, que resgata a memória um pouco do xadrez nacional, ouvindo a gente, né? Isso é um trabalho único, eu acho. Eu nunca vi vídeos assim de entrevistas regulares, né? Muito Ah, legal, parabéns. Estou bem. contente de estar aqui. Estou contente que você esteja aqui também. Só para resgatar um pouquinho, o Sadi é mestre FIDE, nasceu em 1957, já foi vice-campeão brasileiro em 1990, já foi campeão carioca, campeão do Rio de Janeiro, e, enfim, já jogou torneio Brasil todo, né, com uma carreira bastante longa, e ao mesmo tempo se dedicou a dar aulas, né? Mas vamos começar pelo começo, né? Como é que você teve a introdução com o xadrez? Quantos anos? Como é que foi? Isso aí foi 9, 10 anos, o meu pai me ensinou, ele tinha um jogo. Isso no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Eu morei 30 anos em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, meus primeiros 30 anos. E em seguida, logo, sem ter quase noção de nada, eu ganhei um quadrangular com ele jogando e 2 primos dele, primos irmãos. Aí todo mundo achou isso esquisitíssimo, porque eu jogava há 2, 3 meses, entendeu? Uhum. E ele comprou para mim um livro que ele chegou até a conhecer pessoalmente, o Flávio de Carvalho Júnior, que para mim é até hoje a melhor cartilha de xadrez elaborada. Como é que chama? Tem um nome? Iniciação ao Xadrez, do Flávio de Carvalho Júnior, que foi campeão paulista, se eu não me engano, brasileiro. E eu, em 40 anos de lecionar xadrez, eu nunca vi um trabalho assim. Uhum. Já desatualizada, ela só tem a coisa que é a anotação descritiva, né? Uhum. Mas desde dos primeiros lances, tudo, as regras, ele dá conselho para os principiantes, dá partidas explicadas. Eu me lembro que das 5 partidas explicadas, antes de dar umas históricas da Imortal, falar do Morph do ano, ele dá 3 tipos de partidas, tem partida até do Mequinho, uma que acaba por ataque, logo no meio jogo, outra aquelas meio chatas, que vai trocando tudo igualado e empata, e uma que é uma grande vantagem em espaço que o branco vai conseguindo, aperta, ganha um peão e como ensina a materializar a vantagem do peão no final, né? São geralmente 3 tipos de partida mais que acontecem, e o principiante não sabe nada disso. Ele não sabe como evolui o jogo, né? Como é que tira as pecinhas ali no centro, o espião faz o roque e entra num deserto, né? Então ele explicando essas partidas desde o primeiro lance, de tipos de partida diferentes, só 5. Me fez muito bem, né? Eu me virei muito sozinho com esse livro antes para a escolinha na BB, que eu conto num vídeo, a BB Lagoa. Meu pai era advogado do Banco do Brasil. Então eu tive essa sorte também de ter professor, tudo. E foi assim, 9, 10 anos. Mas essa cartilha me fez muito bem. Você leu sozinho, ou seu pai leu com você, ou você foi? Não, eu li sozinho, em português, tudo, né? Era garoto e a minha tia-avó, ao mesmo tempo, estimulava ele a não me dar força no xadrez. Minha tia-avó foi campeã paulista, era uma das sócias fundadoras do Clube de Xadrez São Paulo. Eu cheguei lá garoto, com 14, 15 anos, conheci o Cajal, que ele era amigo dela. Qual que era o nome dela, desculpa? Maria Conceição Guilherme. Tinha um jipe, fumava com grampa, ela era uma figura querida lá no clube, né? Mas ela enchia a cabeça do meu pai, minha tia-avó, para me tirar do xadrez, porque ela achava que era uma vida muito difícil na época, né? Enfim, meu pai não me deu força nenhuma, ele me ensinou a jogar, né? Mas daí eu vejo exemplos nossos aí de grandes talentos, grandes mestres, tudo, Rafael, tudo, tiveram muito apoio dos pais. Eu acho isso fundamental, né?
essa força familiar, seja do avô, de quem quer que seja, né? Uhum. Porque não é possível o pessoal te tirar, né? Eu tive esse problema de muita resistência para eu jogar, né? E como que com essa resistência contra, curiosamente vindo até de uma de Só uma falava enxadrista, mal, você... os nossos mestres viviam mal, eu dizia que não. E importante é você fazer o que gosta, né? Eu Uhum. comecei em 72 a ter bons resultados, eu tenho uma partida muito legal, com 14 anos que eu ganhei do campeão carioca universitário na semifinal do Carioca. Em 73 já joguei final de brasileiro em Salvador. Eu comecei muito bem, mas essa resistência toda que tem, né? Você fica meio... Aí descambei, né? Tive uma adolescência muito tumultuada e problemas, né? Com bebida e tal, aí desandei. Fui só ficar melhorzinho na faculdade, direito, com 20 e poucos anos, mas também desandei de novo. E aí o xadrez ficou muito... Eu dava só aula, a minha parte de estudo e convívio com jogadores mais fortes. O Rio de Janeiro era bem mais forte que agora, né? Isso me ajudou muito também. Conviver com jogadores mais fortes é muito bom. Você chegar num salão, ver os caras jogando ping, que você nem entende direito, né? Mas eu comecei muito bem. Eu já bati a cabeça lá com uns caras bons lá do Rio, Peter Totti, Márcio Miranda, né? Mas isso é para inglês ver, porque não dei continuidade, né? Joguei um torneio em Portugal, em 74, fui vice-campeão. Então foi muito novo isso tudo, né? Eu cheguei a jogar uma final de brasileiro, as últimas que eu joguei, foi aqui em Fortaleza. Eu estou morando atualmente em Fortaleza, e cheguei a ficar em quarto, quinto, empatado com a Armand Cláudio, uma que o Sunier disputava com o Milos lá para quem ia ganhar. O Milos ganhou todo mundo, inclusive a mim, de uma maneira louca, que eu me lembro até hoje, era rei, torre, peão. Quando está rei, torre, peão, no mesmo lado eu consegui perder. Eu podia ter simplificado até para ficar rei, torre. Aí você vê como estava a minha cabeça, rei, torre contra torre. Mas eu me lembro desse torneio, eu ganhei a semifinal desse ano lá em João Pessoa. Não, então mas você já era... Mas assim, você já era muito novo e claramente jogava muito bem. Só antes da gente ir para essa fase assim, que você já era um jogador mais formado, você lembra de mais de algum livro que você teve que te ajudou bastante nessa época? Ou talvez mais contato que você teve com jogadores cariocas? Me ajudou muito contato com o Limpe, que no início eu socava ele no ping, é bom que ele veja isso. De 15, 16 anos, mas ele começou a estudar, falou do Pacman, que é um livraço. Esse livro eu estudei bem, e já repassei ele com alunos, né? E convívio, né? Abertura muito... Eu joguei lá em 73, você vê, em Salvador, até eu vi o vídeo do Rebers, gostei muito, jogamos lá. Eu joguei uma Pelican contra ele, que hoje chama Sveshnikov, né? Joguei Volga, que depois o Benco citou no livro dele, né? Sobre o Gambito, da minha partida, enfim. Tinha essas coisas de orelhada, mas lá eu só perdi mesmo do Armand Cláudio, assim, e do Pinto Paiva, um jogador baiano forte na época. Mas eu empatei com Rocha, com Helder e com Segal, entendeu? E sem saber nada não tinha a menor ideia do que eles faziam, assim, de abertura, nada. Era muito difícil você preparar por falta de informação, né? E se fosse fácil, eu também não ia preparar, entendeu? Eu muito disciplinado, entendeu? Agora, eu sofro muito com isso, com o pessoal querendo pegar meu rei, porque eles sabem, o meu repertório é limitado, eles preparam, e é uma agonia já, sofrendo na abertura, né? Mas você acha assim, é um pouco de falta de informação ou falta, assim, informação? Você tinha acesso à informação? Tinha. Essa Pelican, por exemplo, eu estudei artigos grandes na revista Redreza, uma revista argentina, que a gente usava muito, né? E na ABB tinha um grande esportista lá, chegou até a ser dirigente da CBX,
acompanha o Brasil numa Olimpíada, o seu Paulino Jaguaribe, botou lá a coleção inteira do Informador para gente, isso a gente tinha acesso, entendeu? Mas é aquele negócio, você tem que ter, é um livro que pouca gente, hoje infelizmente, se quem tiver, o principiante pega Informador e bota debaixo do braço, não sabe nem o que está lendo, né? É que nem estudar em computador, isso eu acho também um problema. E eles não conceituam, né? Acho que a renovação nossa, você é um Don Quixote, né? Como outros aí, que conseguem ser pequenos heróis de grande mestre, porque hoje tem muita informação, mas antes, só quem pôde viajar para fora, né? Com apoio familiar, aí é muito legal. Eu não acho nada do outro mundo ser mestre, eu já me prometi lá num vídeo que é ser mestre. Grande mestre não, mas eu ainda tenho essa metazinha, também é legal. Sim, sem dúvida. Agora, de novo, se você puder falar assim, você, um pouco das épocas, né? Você pegou o Rio e o Brasil nos anos 70, 80, 90. Como é que você foi vendo essa mudança, assim, tanto no você e no seu jogo, como assim na mudança no cenário brasileiro? O que você acha que aconteceu de interessante, ou que mudança teve? O meu jogo chegou a ficar legal, assim, eu cheguei a ter 2.404, quando eu ganhei a semifinal e depois o final lá do Brasileiro, que eu fui bem e tal. Mas, até se eu ganhar as 3 normas, caso não chegue, é titulado, não é isso? Porque eu já passei de 2.400 uma vez. Mas, a nível de Brasil, eu acho um desastre o nosso progresso. Acho que comentei isso rapidamente com você. Você, né, é um dos 14, se eu não me engano, nos grandes mestres. Não sei quantos mestres tem ativo, mas se você contar de 72, quando o Mequinho foi o nosso primeiro grande mestre, tinha o Eugênio Germo, mineiro, né, que era mestre internacional já, veio depois o Helder Câmara, né? Eu assisti também um jornal sul-americano em 72, lá no Paulistano, que o Herbert se referiu, eu fiquei todo nostálgico. Mas você veja, quantos anos não se passaram, 50 anos, e nós temos 14 grandes mestres e, sei lá, 10, 12 mestres ativos. Um país como o nosso, com a nossa população, acho nem é um progresso molecular. Eu acho que o xadrez foi muito mal dirigido. Grande verdade, porque não popularizou. São iniciativas moleculares aqui e acolá, né? Eu conheço bem isso, tanto no aspecto privado, de colégio, de gente mais favorecida, como não consegue entrar com poder público mesmo. Só popularizaria se entrasse em colégio público, né? Alguns estados até têm lei que falta disciplinar, lei complementar para colocar. Eu cheguei a dar aula em CIEPs no Rio de Janeiro, preparei professoras e tal. Só nisso aquilo que dou um governo e meio para. Sei que o interior de São Paulo é um outro país quase em relação a isso. Santa Catarina tem um trabalho bom também, né? Mas, se você vê a nível de Brasil, é uma coisa ínfima, né? E aí, temos esses 14 heróis aí que conseguiram o título, porque você não tem torneio, aquelas coisas de sempre. Na época, meu pai me falava isso com 15, 16 anos, você tem que ver, o Rochefeld nem viaja, tudo é difícil, olha o que você vai fazer, já precisa ficar ouvindo isso, cara. Aí não dá, né? Mas eu acho que a gente é feliz quando faz o que gosta, né? Esse apoio me faltou realmente, mas eu não me vitimo nada disso não. Vou voltar a jogar por prazer, entendeu? Vamos ver. Vamos ver, não, sem dúvida. Mas o nosso progresso social, falando sociologicamente de Brasil, um desastre, eu acho. Isso eu acho em grande parte não só da CBX, mas também de presidentes de federações. É todo um conjunto, né? Claro. A principal missão de um dirigente, para mim, é popularizar o jogo, fazer o quê? E nesse sentido, eu acho que o nível do Rio de Janeiro, na década de 70 e 80, é muito melhor que agora.
Nós tivemos o Gouveia, campeão brasileiro, depois veio o Darcy. Agora fizemos o Diego, né, que nem está morando mais lá, mora aí em São Paulo. Muito progresso é esse. O Rio de Janeiro acho que já tinha um xadrez mais forte na década de 70, 80. Do que não, então isso é interessante. Do que agora, com certeza. Se você puder falar valor do outro lado. Se você puder falar um pouquinho do ano que você foi vice-campeão brasileiro, porque, enfim, acho que é um resultado bastante memorável, né? Do torneio. Porque teve o fato, assim, de não ter grandes mestres jogando. Aí meu rei ficou mais tranquilo, né? Mas eu cheguei a ser, rapaz, eu tive até um problema lá com o negócio de bebida, sabe? Com a polícia, você vê como é que é. Mas eu joguei bem o torneio. Depois eu fui fazer uns empates lá sem jogar, estava meio cansado. Isso me prejudicou. E o Watanabe, que ganhou, rapaz, muito legal, ele estava meio iluminado, ele saía ganhando todo mundo e ganhava até partida empatada, inferior ele ganhava também. E ele acabou ficando na frente, né? Meu torneio foi um torneio normal. Para os jogadores que eu joguei, já tinha ganho antes de muitos lá, eu ganhei de novo. Mas me faltou mais afinco, sei lá, na segunda metade para jogar mais partidas. Eu estava empatando lá com jogadores que você não deve empatar, né? Tem que tentar. Empata se for empate. Mas foi para mim um bom resultado. Porque a semifinal às vezes é mais difícil. Jogar uma semifinal em João Pessoa. Eu joguei torneios assim, que eu ganhei um torneio até em Perobas, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Essas coisas não aparecem, são torneios fracos, né? Ganhei um Coca-Cola Mr. Pizza lá no Rio de Janeiro. Como é que é esse aí? É aberto. Que é quando a Coca-Cola e o Mr. Pizza era uma cadeia de lanchonete, patrocinavam xadrez, né? Hoje falta muito, a questão do patrocínio é eterna, por causa da impopularidade, né? Se eu fosse empresário, eu dava 20 mil para um anúncio de televisão, não daria para um torneio aberto, que alcança muito mais gente, né? A gente depende daquele empresário que gosta pessoalmente de xadrez, né? Nesse sentido, eu gostaria de render uma homenagem ao Ricardo Barata, porque é quem fazia torneio aqui no Rio. Se tivesse mais porta, ele faria no Brasil. Se você quiser, muita gente talvez não saiba quem é. Se você quiser falar um pouquinho quem ele foi, acho que pode ser legal. O Ricardo Barata foi presidente da Federação do Rio, muitos anos, né? E tem um book extraordinário, fez torneios internacionais, nacionais, várias semifinais, estaduais e tal. Implantou o xadrez no CIEPS, que é isso que populariza, na verdade. Eu, inclusive, fiz parte desse projeto. O CIEPS é essa escola pública 8 horas, né, para garotada, pública. E ele, tanto na iniciativa privada como no poder público, ele pegava a malinha dele e ia lá pechinchar patrocínio e conseguia. A gente não tem esse tipo de... Eu queria vir, que eu te falei, 20 baratas lá no Rio e 100 no Brasil. Aí ia ver torneio. Isso não é missão de jogador, o jogador não faz isso, né? Mas faleceu precocemente, um taquicardia do coração, mas muito novo. Mas esse tipo de dirigente que faz, né? Assim, seria o que vai batendo de porta em porta. Ele colocou xadrez nos CIEPs, não tem nada a ver com torneio, né? Divulgou o xadrez no interior do estado, que os clubes estavam muito parados, entendeu? Do estado do Rio. E tentou fazer coisas a nível nacional. Eu mesmo organizei com ele uma semifinal de brasileiro em Paraty. Ver como é difícil ir lá falar com o vereador, com o secretário de finanças, falar com o prefeito. Tudo é falar 3 vezes. E é difícil, tem que botar uma gravata e ver isso. Agora, a gente não tem esse tipo de dirigente, eu acho que falta muito isso.
Entendi. Tanto com o poder público como o poder privado. Hoje não dá também você entregar um projeto para quem seja. Mesmo que você tenha um book extraordinário, um histórico extraordinário, a Coca-Cola te demora a responder, então você não pode soltar o folder com os detalhes, os prêmios, tudo, né? Uhum. Então tem que saber fazer, né? Enfim, isso é um drama, eu não entendo. Já botaram a culpa no verão, no Brasil, né? Para mim é colégio público. Esse é o caminho. Público. Claro. Eu dei aula em colégio público, dei aula em colégio privado, dei muita aula particular, né? Isso treina, né? Por exemplo, o LIMP me insistia muito na importância dos finais, isso é fundamental. A aula treina isso na gente, né? Sem dúvida. Mas é duro. Tem que ter muito amor ao xadrez, pessoas como você e outros aí, o Diego, vários, né? O Rafael Leitão faz um trabalho ótimo, o Cricor, né? Acompanho também. Mas vocês são super-heróis, eu acho. Eu sou desconhecido, porque trabalhar mais de 40 anos para xadrez... Não é pouca coisa. Não é. E eu tenho muito orgulho e amor a isso. Só não quis dirigir depois que eu parei a birita, já tem 22 anos que eu não bebo nada, pouca gente acredita nisso, nada. Parei de fumar há 5 agora. Não consegui já de 20 anos para cá, eu tentei falar com uns amigos assim, que queriam trabalhar, tal, mas mas não assumiram. Eu faria só coisa por equipe, sabe? Uhum. Aí tentaria fazer um trabalho no balé, ir lá nos programas, entendeu? De televisão, você tem que ir todo canto, né? Mas um trabalho sério, bem sério por equipe. Aí eu acho que em 15 anos, xadrez ia surgir muita gente. Ou menos. 5 a 10 anos ia surgir muita gente. Não, sem dúvida. Uma pergunta, assim, eu concordo, assim, o xadrez na escola pública, principalmente, seria um avanço excepcional. A minha pergunta é, daí, você pega o talento, o que você recomendaria, assim? Porque vai ter um monte de gente que vai jogar, só vai gostar, não vai gostar tanto, vai desenvolver algumas capacidades, mas o que fazer com o talento? A missão é essa, a missão do dirigente, do professor. O Herbert colocou uma coisa muito importante, é você passar as qualidades do xadrez, vão ficar na criança, ou vão ficar no jovem se ele aprender jovem. Uhum. Não importa se ele virar assim, um jogador médio, forte ou muito forte, mas você vai surgir grandes mestres, se popularizar, né? Uhum. Agora, tudo é uma questão de apoio da família, no meu caso, mas eles têm que ter contato com o xadrez. Xadrez tem que ser popular. Uhum. Xadrez no Brasil sempre foi sinônimo de cadeia, de prisão. Eu fico triste quando eu vejo isso, né? Uhum. Vestido xadrez é mais aceitável, né? Mas como é que você faz grandes jogadores? Fazendo torneio, você paralelamente a ensinar xadrez nas escolas, de todo jeito, colégio privado também, simultâneo. Eu fiz simultâneo em praia de cidade pequena, em praça pública, semi de graça. Ali você bota pessoas vendo xadrez pela primeira vez e entram no clube de xadrez. Mas isso é molecular, não dá para... Sem colégio não dá. Agora, quem fosse dedicar com talento, vai ter que ter torneio. Né? Mesmo que não haja torneio, que tenha essa dificuldade, como a gente gostaria, né? Com as dificuldades econômicas que a gente vive, você precisa pensar que meia arroz atualmente, né? Mas essa questão do preparar o seu pensamento, a questão de planejar, a criança desperta muito o raciocínio espacial, né? Eu me lembro que já jovem a gente brincava nos bares, de uma mesa assim com 3 meninas, em vez de ficarem paquerar as garotas, eles ficavam, não, eu tinha que ter tomado seu cavalo em G7. Então, eles sabem, né, a posição que está, né? Uhum. É esquisito e impuro, mas e se despertar desde a criança, essa coisa da memória espacial, da tomada de decisão. Isso tem 1000 trabalhos bem feitos das qualidades do xadrez, né? Isso é excelente, não é só para criança, não. Uhum. Essa cartilha que eu te falei, eu comecei nela com 11, 12 anos, mas você pode começar com 20.
Tem jogadores aí, classe C e B, que não sabem metade do que está lá. Sabia? Não sabe. Desde a parte técnica de mate de bicho-cavalo até partidas históricas, esses conselhos. Eu depois não obedeci alguns conselhos para principiante. Nem sempre a gente obedece. Procura ficar concentrado. Né? É fogo. E esse livro, se ele puder ser resgatado, acho que é só tentar transformar a anotação, mas mesmo vendo indescritível é lucro. Iniciação ao xadrez, Flávio de Carvalho Júnior. Eu li esse livro umas 3 vezes, que é o que eu tinha. Depois isso casou com a escolinha da ABB, me fez bem, sabe? E dei muita sorte que era o clube que era mais frequentado pelos jogadores fortes do Rio. Eu tenho uma pergunta técnica, então, que essa é interessante. Você depois leu o Estratégia Moderna de Xadrez do Pacman, né? Recomendação do Limp, que a gente sabe que adora esse livro. Eu li o final do Kizerniak, acho legal também, como o mínimo do mínimo para você ir jogar uma partida de xadrez, né? Sim. Aquele Miguel Kizerniak é o final. Ali tem todos os tipos de final resumido. Aquilo dá uma visão de conjunto boa. Eu falo para alguns alunos, se você primeiro os finais, né? Só um caminho conduz a Roma. Você não pode ter esse pensamento de a partida vai para o final, mesmo que às vezes cabe no meu jogo. Mas você estudar, fala isso para os meus vários alunos, eu falava aí, estuda, fica aí 1, 2, 3 meses, não, final é chato, não, mas vai ficar comigo ou não, pode ser junto com você. E depois o Pacman. Se você fizer isso, você vai dar um salto de 5, 10 anos no seu jogo. As pessoas jogam 20 já não fazem isso. Vão ver uma variante lá da Dragão, depois um final do peão, depois vão dormir e vão esquecer em uma semana. Entendeu? Eu acho que a maioria dos jogadores que eu conheci, e até dei aula, mas depois não continuaram, a todas as classes, ABC, eles não sabem estudar xadrez. E jogam a 20. É por isso que tem essa coisa de não evolui tecnicamente, né? Uns abandonam, que é difícil, a maioria é apaixonados, né? Mas ficam naquele nível a vida inteira. Mas você acha Ainda bem que o xadrez diverte em todos os níveis, né? Sem dúvida. Mas o cara para de melhorar, tá no clube de xadrez jogando ping, os mesmos vícios, né? Anos e anos. É verdade. Mas se ele estudasse de trás para frente, isso é a introdução do Miguel Kizerniak, do El Final, te dá o pensamento enxadrístico direitinho. Só na introdução lê aquilo. Como a cartilha do Flávio de Carvalho, dá o pensamento enxadrístico para o principiante. Eu digo principiante, criança, jovem e adulto. Para o cara que está começando, qual que é a ordem? Você recomendaria primeiro ler a cartilha, depois ao final e depois o Pacman, é isso? A cartilha é ao final. E depois o Pacman. Aí a cartilha vai botando em contato com o xadrez, com a partida gostosa, porque além das 5 partidas explicadas, ele vai aprender 5, 6 lances de todas as aberturas principais, para saber nome e tal, e depois partidas desde lá do Morph, do Antes, até mais recentes. Mais recentes para a época do livro, né? Eu acho que é final da década de 60, não me lembro bem isso. Mas tem partidas do Smyslov, tudo, mas no comentário dele que é de uma pedagogia impressionante. Desde as 5 partidas explicadas, e o primeiro lance, peão 4B, peão quadrando, as defesas e tal, como as 5 partidas aí do pega para capar de grandes mestres que vem depois. Então, o principiante de qualquer idade vai ver isso. Isso ele vai gostar. Entendeu? Acho que é uma recomendação interessante. Tem toda uma coisa antes, né? Eu vi muita cartilha aí, quase uma plagiada da outra. Eu gosto também do Bob Fischer ensinando xadrez, mas é uma coisa assim, bem para criança que não quer ler, para ver no ônibus, na praia, né? Mas aquilo é muito rápido, uma criança acaba aquilo rápido, né? Entendi. Para essa cartilha, ela dá até problema para você. Você não precisa dar dever de casa muito para criança, não. Ela te dá problema.
É uma maravilha. Eu acho que é um trabalho do xadrez brasileiro que devia ser bem mais divulgado. E Para mim, mistério, valorizado. porque... valorizado, claro. Eu, por exemplo, não conhecia. Estou procurando eu saber. gostei. Oi? Procure conhecer isso, que você fará um grande favor às crianças e aos jovens, porque eu não sei como é que se consegue isso, né? Não deve ter mais edição. Eu tô, Tem um desde que menino você na me, capa, desde que não você tá me bom. comentou da cartilha, eu tô procurando. Ainda não achei, mas eu vou procurar. Realmente fiquei bastante interessado. Eu não sei como é essa coisa de direito autoral, mas se eu fosse, voltasse, hoje eu não me interessa dar aula em colégio, é muita confusão, vou ter vontade de bater nas crianças, que eu estou vendo. Mas tinha muito jeito com criança, eu brinco muito. Mas se eu fosse, por exemplo, dar aula num colégio, não sei se poderia xerocar isso, com essa questão de propriedade, né? Mas seria o trabalho que eu ia distribuir lá. Certo. E Para só. jovens, para senhores de idade, você vai pegar um cara, assim, 60 anos, 50 anos, quer aprender xadrez, ele é muito agradável, entendeu? Não. Tá aí acho que é uma dica para mim e para todo mundo que vai ouvir, né? Antes de. Quem quiser que a criança se forme bem, ela é um deleite ali. Criança ou jovem, quando eu falar criança, você bota aí até. Eu vou te falar, tem jovem aí de 14, 15, 16 anos que não sabe aquele livro. Não conhece essa parte boa da história do xadrez, dessas partidas aí, né? Do Morphe, o pessoal todo. Esses grandes clássicos. E como é que você enxerga os computadores, tanto para você no xadrez estudar ou para o ensino para a molecada? Tem mais benefícios do que malefícios? Como é que você vê isso? Para mim, Sadi jogador, só tem malefício, porque eu fico jogando ping no chess.com em vez de estudar, e malefício que o pessoal prepara contra mim nos torneios sérios, então ele não me ajuda em nada. Eu não uso ele para estudo, que seria o Limp e o Diego me ajudam nas páginas, instalar o ChessBase, o Komodo, tal. Eu sei operar nisso, às vezes vejo um pouquinho de abertura, mas isso tem que ser um trabalho muito regular, né? Sim. Eu não tenho muita paciência para fazer isso. Eu farei isso orientado, se eu quiser avisar agora o título de mestre, aí farei. Mas eu acho que o computador é um adendo, deve ser um adendo. Primeiro, a pessoa conceituar. Você conceitua quando vê, por exemplo, a introdução do Miguel Czerniak, se você for ler lá, ele fala, tem lá a importância de se jogar bem os finais. Então, teve nego até suspendendo rei torre contra rei dama, que não sabia ganhar, enfim. E o raciocínio lógico que deve ter nos finais, né? Mas o porquê, eu acho isso fundamental. Você tem que saber por que você está jogando xadrez. Eu até hoje tenho dificuldade em finais, eu não fiz um estudo profundo de finais, mas se puder trocar a dama, eu evito, né? Porque isso bota o jogador com uma incompletude total, a não ser que seja uma coisa básica, né? Claro. Eu tenho uma partida que eu vou tentar te mandar, que eu joguei com 14 anos, com esse campeão carioca universitário, que eu ganho com dama, que eu nunca joguei, com ataque da minoria, com o tal do sistema London, que o Rafael implica tanto, eu nem sabia o que era isso. Eu não sabia, eu jogava peão 4 rei, eu peguei o peão da dama e joguei na quarta fileira. Entendeu? Ele fez gambito da dama, aquela jogo chato, eu detesto o gambito da dama, de branco e preto. Para mim não precisava existir. É que nem a berlinense lá na Rui Lopes, não precisava existir. Mas eu fui ganhar do cara com o ataque da minoria no final. Eu vejo essas partidas às vezes, mas eu com 14 anos eu fiz isso. Quer dizer, você vê que tem que ter apoio dos pais, né? A minha tia-avó, então, era a mais brava, né, de eu jogar. Mas se você conseguir mandar... Se você conseguir mandar a partida, manda assim que eu publico junto com a entrevista, que deve ser interessante, sem dúvida alguma. Eu acho que, como você falou, dessa cartilha, você
para não estourar a paciência do principiante, passar para o El final e joga problema de tática, né, para treinar cálculo. Eu acho que tática não é bem um estudo, né, nessa fase. Você joga a tática para quebrar aquela matemática, aquela coisa do final, as pessoas acham meio chato, quer ver todas as peças, né? É uma coisa que eu sugiro, e alguns fazem, enquanto está no El final, fica matando problema de tática, entendeu? E esse argumento chato, não, mas se eu não está abertura, eu fico perdido em 10, 15 lances. Mas eu falo, eu também fico até hoje. Né? Mas se o Carlsen chegar aqui e jogar um Trivanchuk, ele perdeu, né? Mas se ele chegar aqui e jogar a 3 de branco, ele vai ganhar todo mundo, não é isso? Sim, sim. Tem problema de abertura, então tem que saber jogar xadrez. Então acho que nessa fase de estudo, de contato, tem que ser assim, de trás para frente, com essas coisas gostosas de botar problema de tática, né? Intercalar. Jogar. E o ping deve ser meio que temático, né? Evitar ping com criança, com adolescente, tá? Porque só se for ser massa, você gosta dessa abertura? Então vamos jogar ping, vou jogar 8, 10 ping nessa abertura, como uma coisa de término da aula, né? Deixa ele treinar, uma coisa de brincadeira, mas não tem nada a ver com estudo. Estudo sério, eu acho que é isso que eu te falei. Se as pessoas que eu dei aula, cara, tivessem feito isso, poxa... Porque você vê o talento desperdiçado. Eu me lembro na época, o garoto não tem quase noção de xadrez, estava com o informador debaixo do braço, cara. Agora, o que ele está fazendo com o informador debaixo do braço? O informador é um livro para mestre, não é verdade? E o que o rapaz está fazendo com o livro? Com 16 anos, é classe B, cheio de amor pelo xadrez, vontade de estudar, está lá com o formador debaixo do braço. Na década de 70, 80 era assim. Agora ele está lá com o Chess Baser, sem informação legal mesmo, né? Não, sem dúvida. É bom, é minha opinião, né? Claro, claro. Agora, antes de fazer a última pergunta, você tem um quadro que você tem na sua página de Facebook, tem esse quadro aí também que tem atrás de você, que eu sei que você tem bastante orgulho. Se você quiser só explicar um pouquinho. Minha mãe é o cartão de visita da família, faleceu agora em outubro de 2018, por isso que eu até vim para Fortaleza, para mudar um pouco. Eu morava com ela e minha esposa em Cabo Frio, no litoral do Rio. E ela tem esse quadro que ela me botou em 3 momentos, menina adolescente agora, no meio de beirando um tabuleiro, tá lá na área de trabalho, quem quiser ver e tal. Eu vou botar o link na descrição. É muito legal, porque ela é catalogada como uma das pintoras melhores do Brasil, mas ela aí, como toda artista, não se profissionalizou direito, ela vendia os quadros a preço de banana, ela não queria vender, né? Mas ela é a típica artista, é muito do Brasil, em vários campos da arte, né? Pessoas de extremo valor, literalmente desconhecida. Tem isso na música também, todo canto, né? Legal. O quadro é super... Esse de fundo lá dela também, ela tem um monte de quadro bonito. O mas quadro do xadrez vale a pena entrar para ver. Ela dá a expressão do olhar das pessoas, né? Ela pintou algumas pessoas da família, não é aquele desenhista que você vê muito nos bares, desenha você lá em 10 minutos, mas não dá a expressão do olhar, isso aqui é importante no desenho, na pintura, né? Mas é um quadro ela é a única que me apoiava, né? Mas ela era sufocada, né? Era a torcida do Flamengo contra ela. Mas eu estou muito feliz, eu amo xadrez como vocês todos, sabe? E eu acho que essa coisa da aula, para quem ama xadrez, como eu não quero mais ser dirigente, porque eu não arrumei gente competente para isso, que queira trabalhar junto, eu acho que dar aula, além de jogar, eu gosto de jogar, tudo, vou voltar a jogar, eu acho que é um prazer impressionante, porque você vê a pessoa melhorando, você vê até alegria no olho dos seus alunos, das alunas, né? Quando eles ganham de pessoas mais fortes, né? E você saber que você está passando coisa boa, né?
Aí você encontra essa pessoa 10 anos depois e te agradece, acho que aquilo fez bem a ele. Não é bom isso? É muito E gratificante. não se tornou um bom jogador assim, forte, né? Ficou lá um classe B, um classe A, às vezes até, mas sabe, foi uma experiência que ele nunca mais vai esquecer e passa para o filho dele. Eu acho isso muito legal. Não, sem Ninguém dúvida. pode negar, né, as qualidades, as diversas qualidades do xadrez, né? Sem dúvida alguma. Bota a gente escravizado, né? Para terminar, eu queria fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é qual foi o seu lance da vida, ou porque foi o mais bonito, ou porque foi o mais brilhante, ou porque te deixa mais feliz, pela razão que você quiser. Só falar do lance um pouco e explicar. Eu que não nasci ontem, eu vejo os seus vídeos, eu vi que você pedia isso. E dentro da minha desorganização monstruosa, eu não guardei partidas, nada. Aí eu fui dar uma pesquisada, né? Nem tinha sido convidado por você. Eu falei, eu fiz algum lance da vida, e aí eu me lembrei de situações, não de partidas, entendeu? Uhum. Tem uma que eu acho que o Pelican vai lembrar, que ele era jogador de partidas bonitas de um torneio aberto, e eu fiz um ataque super legal de brancas contra um roque maior das pretas. Teve 2 combinações. Uhum. Tá? Aí o Rafael era garotão, e ele deu o prêmio para o Rafael, que fez lá uma combinação, entendeu? Uhum. Mas foi só uma. São 2. E não tinha a complexidade das 2. Aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, como eu sou desorganizado, eu não consigo ter minhas partidas, né? Uhum. E aí eu achei uma siciliana aberta, que eu joguei um torre D5, eu joguei muito siciliana aberta. Isso que eu vou te contar é engraçado, que é um fato histórico. Você, não sei se você ouviu falar do Olício Gadia, que foi campeão brasileiro. Sim. Um dos jogadores fortes que eu jogava ping no clube de xadrez Guanabara na década de 70. E ele tinha muito acesso ao Mequinho, sabe? Uhum. E ele que botou na cabeça do Mequinho para eventualmente fazer a siciliana fechada. Aliás, falei errado. Siciliana fechada. Uhum. E Mequinho tinha resistência disso, eu vi eles conversando. Aí ele jogou, estudou com o Mequinho. Aí sabe que o Mequinho acertou o Lubuevic, que era uma estrela do xadrez jugoslavo. Uhum. Eu não me lembro em que torneio, e que foi uma siciliana fechada. E ele já estava sabendo dos planos de tudo, engoliu o Lubuevic, sabe? Uhum. Então eu presenciei essas coisas. O Mequinho, ele era quem podia ajudar de verdade, sem grandes interesses, ajudava, né? Uhum. Não que ele tivesse o nível do Mequinho, mas ele foi campeão brasileiro, ele é jogador forte, e ele era obsessivo com, sabe, as aberturas, né? Uhum. Então, se você joga 500 sicilianas fechadas, você entende alguma coisa, né? Sem dúvida. E aí eu joguei muito siciliana fechada. Contra quem foi o lance? Foi com o Vinícius, eu joguei um torre D5 e o ataque eu acho, pra você ver como eu sou preguiçoso, não botei no computador, que não tem erro, não deve ter não está furado, o ataque é muito bonito, e é um lance que pendura a torre, o peão em E6, eu boto a torre em D5 para tentar passar, e ganhar a casa D5 com o cavalo se ele tomar. Mas eu acho que a partida no geral, claro que preto faz erro, né? Mas não é nada extremamente escandaloso, senão não haveria essas combinações, né? Sim. Sem erro estratégico no início. Mas eu acho que foi um ataque bem legal, entendeu? Tá certo, tá. Tem a pouquinho meus neurônios funcionavam melhor. A gente vai analisar o torre D5. Mas foi muito legal. Eu acho que não tem erro, porque o ataque não tem muita opção, ele está com as peças todas descoordenadas. Não é vaidade não, mas fica até meio fácil, porque você calcular aquilo por falta de muita opção de defesa, né? Uhum. É bom sacrificar assim, né? Quando o cara não tem muitas opções, né? Dá até para tentar calcular. Né? Então é isso. Bom, muito bom. Vamos analisar o lance pro canal. Se você puder mandar a partida que você jogou com 14 anos, seria muito legal também pra gente colocar lá. Acho que é bem interessante ver como é que um garoto de 14 anos consegue jogar
maduro ataque da minoria, né? É impressionante. E eu nunca havia jogado, como nunca fiz depois D4. Entendeu? Por falta de preparo mesmo. Eu jogo aquele jogador covarde, eu jogo esqueminha, sabe? Mas jogo mas se eu jogar E4, eu não abro contra a siciliana, aquelas truques da ignorância, de abertura. Mas eu nunca fiz D4 na minha vida, aquela foi a única vez. Se eu achar, eu vou, porque eu tenho um álbum com recorte dessa época que ficou em Cabo Frio que eu preciso pegar. Mas se eu achar em outro canto, eu te mando. Tá feito. Quer dizer, aquilo ali para mim, eu falei, pô, eu fiz isso. Quer dizer, eu acho aquilo super chato, mas eu peguei no peão sem querer, não queria jogar aqui. É verdade. Se você for ver o pouco que tem lá no Chessbase, a meu respeito, não tem nenhum D4. Entendeu? Porque essa parte deve ser muito antiga. Não, muito bom. Acho que foi tudo muito bom. Você quer dar algum recado final? Alguma coisa que você queira falar? Eu quero te agradecer e te elogiar mais uma vez pelo seu trabalho, porque eu sei o que é trabalhar para o xadrez, as dificuldades, mas ao mesmo tempo o prazer interior que dá, né? Parabéns, meu sincero parabéns pelo seu trabalho aí. Valeu. E estende isso aos meus colegas GM também, ao Cricor, ao Rafael. Que fazem trabalho bem bacanas, né? Vocês são os heróis aí nacionais, na minha opinião. Bom. É difícil. Para mim faz muito bem assistir. Que você, bom. Fico feliz. E o Cricor também e o Rafael. Aquelas piadas dele. Eu joguei um torneio com ele, foi o sul-americano, pan-americano na Venezuela. Eu comecei bem, patei com ele, patei com o russo, lá naturalizado, Ivanov. Depois fui perder na terceira para um cara horroroso da própria Venezuela e o barraco desabou. Mas eu queria ter mais essas experiências, porque como eu não sou um grande estudioso, esses convívios me ajudam muito. Não, sem dúvida. Ter um grande mestre do lado e tal. Então tá, um grande abraço, obrigado e parabéns aí mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigado, Sadi. Tenho certeza que todo mundo gostou. Até mais, pessoal. Tchau, Sadi. Valeu.